Então, pessoal, gostaram da história? Gostaram da história? O que vocês acharam, afinal? Uma história muito interessante, né? Para dizer o mínimo, né? Considerando que essa história aí tem alguma coisa como aí 400 e poucos anos, é isso? Entre 1600 e 1500 e 1600, né? Praticamente está no ano dos 1600, tá? Provavelmente por aí. Nós sempre sabemos quando as peças de Shakespeare foram encenadas a primeira vez, que como o teatro inglês nessa época era um teatro estatal, há registros públicos das encenações pelas primeiras vezes. Mas nós não sabemos quando elas foram escritas, embora haja gente que se dedique a descobrir isso, né? A encontrar pistas que levem a uma conclusão sobre as datas de escritura das peças, o que é, de certo modo, um pouco sem sentido, porque afinal, que diferença faz isso, né? Temos que ter uma ideia de quando é que o livro quando foi publicado, isso sim, quando a peça de teatro foi encenada pela primeira vez. Essas são informações fundamentais para quem está estudando no assunto, né? Agora, quando foi escrito, às vezes você escreve um livro durante 20 anos, na mente fica 20 anos fermentando, até que um belo dia ele senta uma noite e escreve o livro inteiro. Como o Picasso fazendo o retrato da Gertrude Stein. A Gertrude Stein era uma intelectual lá, amiga do Picasso, e ela sentou lá numa cadeira e sentou lá e ele ficou lá fazendo várias tentativas de pintá-la, né, pintar a Gertrude Stein. E todas davam errado. Todas estragava a tela, depois estragava outra tela, e foi assim, né, de tela em tela, até que um belo dia ele meio que desistiu de pintar a Gertrude Stein e dispensou a modelo por uns tempos. Naquela noite em que ele fez isso, ele voltou de uma festa muito tarde, entrou em casa e viu lá no quadro, no cavalete, uma tela vazia. Ele sentou na frente da tela e pintou a Gertrude Stein, sem modelo. Aí deu para ela o quadro. Ela pegou aquele quadro e falou assim, não parece comigo. Eu disse, mas vai parecer. Mas vai aparecer. Porque ali dentro daquela imagem, daquela figura, né, já havia ali dentro os elementos que compunham a essência da Gertrude Stein, que estavam ali presentes e que iriam com o tempo, né, se fortalecem, ficam mais claros, mais fortes. Pois o Shakespeare passou a vida toda pintando esses quadros literários, né, que são as peças de Shakespeare e os sonetos de Shakespeare, porque Shakespeare é um sonetista de primeira mão, de primeira ordem, ele é um grande poeta. Todo o teatro shakespeariano é um teatro rimado, é um teatro que tem rimas. Ele não é um teatro assim. Tanto é que a tradução que vocês leram aí é uma tradução que procura acompanhar a poesia, o ritmo dos versos, porque não é teatro moderno em prosa, é teatro antigo em rima. Se o que eu digo é antigo até agora pouquinho, porque até hoje ainda há quem faça teatro com rima. Não é muito comum, mas ainda tem. Você pega, por exemplo, Ariano Suassuna, o teatro Ariano Suassuna é todo rimado. Você pega A Morte Filha Severina, do João Cabral de Melo Neto, é rimado. E assim por diante. Quer dizer, não é uma coisa incomum que o teatro seja rimado. É muito comum ser rimado. Ele é, portanto, uma parte da poesia, né? Aqueles três grandes dramaturgos gregos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, são chamados de poetas, facilmente, sem nenhuma impropriedade. Pode chamá-los de poetas, que você não comete nenhum engano. Tá? Os gregos chamavam esses três de poetas. Aristóteles chama na poética esses três de poetas, apesar de que poética para Aristóteles, para um grego, a ideia de poética é um pouco maior do que a ideia moderna. A poética é toda a arte de fazer alguma coisa concreta, né, de produzir alguma coisa cujo resultado está fora de você. Essa arte refere-se a alguma coisa que está além de você, fora de você, destacado de você de alguma maneira. Não é? Bom, Shakespeare passou então a vida inteira produzindo uma obra que tem uma grande coerência, uma extraordinária coerência. Eu fico muito impressionado de descobrir que há pouca gente que procura essa coerência em Shakespeare. Por exemplo, há o René Girard, que encontrou a coerência, que tem um livro do René Girard chamado O Teatro da Inveja,
que agora está sendo traduzido em português, vai ser editado o ano que vem por uma editora de São Paulo. O Teatro da Inveja é uma obra do René Girard que procura defender a tese da inveja mimética, né? A tese central de René Girard nas obras de Shakespeare. Existe um livro do Martin Lins. Martin Lins é um discípulo do Schwann, que é um livro chamado A Arte Sagrada de Shakespeare, que é um livro muito bom, que tem também interpretações magníficas sobre determinadas peças de Shakespeare. Não tem todas, bem poucas, aliás, essa, por exemplo, não tem. E há o livro do Northrop Frye chamado Sobre Shakespeare, que é um livro em que ele também interpreta ali alguma dezena de peças, tentando dar a sua visão. Esses três aí me parecem serem as três obras de referência melhores sobre Shakespeare. Se você tem interesse em Shakespeare, então vá ler Sobre Shakespeare, Northrop Frye, ou então leia, e também leia A Arte Sagrada de Shakespeare, de Martin Lins, e por último agora, esse livro está sendo aí o Teatro da Inveja, de René Girard. Umas três obras que eu diria que trazem a melhor fortuna crítica, como se diz em linguagem de literatura, a melhor fortuna crítica de Shakespeare são essas três obras aí. É claro que existem, seguramente, dezenas de milhares de obras sobre Shakespeare. Não é possível que não exista no mundo dezenas de milhares de teses, dissertações, artigos, comentários, enfim, teses de todos os gêneros, de todos os tipos sobre Shakespeare. Portanto, não serei eu que terei, né, a autoridade de contar para vocês que tudo é do mesmo jeito, né? Mas que essas três são as melhores, mas essas três aí são três fontes magníficas, maravilhosas de bibliografia crítica sobre William Shakespeare. Bom, o que será que Shakespeare quis dizer para nós nessa história aí? Você tem alguma pista para começar? A história parece inverossímil, não é? Parece ser uma história que lida com o problema da vingança, não é isso? Não é? Tudo isso em Shakespeare sempre é muito, muito perigoso, porque toda vez que você compra Shakespeare pelo valor de face, como se diz no mundo dos negócios, né, quando você compra Shakespeare pela aparência das coisas, você sempre irá se enganar, porque ele é um escritor profundo e há em Shakespeare certamente elementos que são muito, que transcendem enormemente a aparência das coisas. Então, dentro do nosso método de procurar saber qual é o sentido da obra, sem nos perdermos em interpretações de época, mas ficarmos especificamente dentro do esquema fabulativo, quer dizer, na própria história que foi contada, não é isso? Não é? Como é que essa história começa? Quer dizer, o que é que deflagra essa história toda? Qual é o acontecimento que deflagra todo o resto? O Bassanio casando, querendo casar com a Pórcia. Todos concordam com isso? O que deflagra toda a história é o Bassanio querer casar com a Pórcia. Não é? O que nós sabemos sobre os dois? Sabemos que a Pórcia é órfã, ela seguramente não tem mãe, a mãe não aparece nem um minuto, ela só tinha um pai que morreu. Ela é rica, muito, né? Muito. Ela mora em Veneza? Não, ela mora num outro lugar, no continente. Veneza é uma ilha, não é isso? Ela mora no continente. Há uma diferença simbólica nessas duas coisas, muito importante. Não é? Ela mora no continente e ela mora num lugar chamado Belmonte. Belmonte lembra um lugar alto ou um lugar baixo? Alto. Vocês percebem que tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo de uma obviedade chapante, né? Não é isso? É tudo de uma obviedade chapante, não é isso? Não é? É tão óbvio que a gente nunca presta atenção de verdade nessas coisas. No nome, por exemplo, do lugar onde ela mora. E essa moça, ela é solteira. Ela é uma moça desejável? É, porque ela é, além de ser rica, ela é muito inteligente e muito bonita, até onde os testemunhos aí das personagens nos dizem. Não é isso? No entanto, qual é o problema que ela tem para casar? Qual é a condição que ela foi estabelecida para ela casar? Que o noivo seja aquele que passe por um teste. Não é isso? E o teste qual é? Escolher o baú, a caixa certa.
É isso? O cofre certo. Cofre. Essa é a expressão que o tradutor procurou. Não é isso? Escolheu o cofre certo. Se não me engano, em inglês é uma outra palavra, já vou lembrar qual é. Eu fui atrás disso porque me parecia cofre. Talvez uma tradução suspeita, mas agora não veio bem ao caso, também não faz a menor diferença. Tem uma tradução que é escaninho. Fala escaninho? Você lembra como é que está em inglês? Não. Casket. Casket. Isso mesmo, está casket lá. Casket é, de modo geral, chamado, o que se chama modernamente de casket é caixão de defunto. Né? Casket em inglês é, entre outras coisas, caixão de defunto. Não é? E o sentido de cofre me parecia que pudesse ser analisado assim, mas em princípio foi apenas uma desconfiança. Vamos esquecer esse assunto, não é tão importante. Aí o que nós temos aqui é o seguinte: nós temos uma moça que quer casar, mas ela só pode casar se forem cumpridas algumas regras, entre elas a regra de que o noivo é aquele que passará pelo teste da escolha entre os três cofres, o primeiro de ouro, o segundo de prata, o terceiro de chumbo, portanto, com um grau de riqueza diferente, cada um deles, digamos, apresentado por uma certa frase que faz entrever o que é lá dentro. Em apenas um deles existe uma imagem pintada da Pórcia, imagem essa que garante que a pessoa abriu o cofre certo. É isso? Vocês compreendem isso? Não é isso? Quem foi que estabeleceu essa regra? Foi ela? Não, foi o pai. E o fato que foi o pai dela é absolutamente essencial, porque se vocês repararem, há vários pais em conflito nessa história. Há inúmeras situações em que pais e filhos estão em conflito. Repararam nisso? O pai como é o nome dele? Aquele que... meu Deus. Ao pai da Jéssica, que é o Shylock, ao pai daquele que trabalhava... Lancelot. Né? Lancelot, que também está presente. Há vários pais aí em conflito. Na verdade, o fato de que os pais estão aí presentes não é uma coisa a se deixar de lado, alguma coisa que tem muito valor simbólico. De todos os pais que nós conhecemos, qual é a diferença entre eles? Quer dizer, há alguma coisa nesse pai da Pórcia que o faz completamente diferente dos outros pais. Esse já morreu. Esse não está no mesmo nível de realidade em que nós estamos. Está certo isso? Muito bem. Esse pai da Pórcia, portanto, representa alguma coisa que é transcendente ao nosso mundo. Isso significa também que a Pórcia está, de alguma coisa, orientada pelo pai dela, porque ela pretende cumprir à risca a regra que lhe foi imposta. Sim. Pretende. Porque ela pretende tapear a regra quando ela encontrasse o marido certo. Ela iria tentar tapear para ficar com aquele certinho que ela queria? Não. Ela aceita a regra que o pai lhe impôs? Aceita. Portanto, de alguma maneira, podemos dizer que a Pórcia está submetida às leis do espírito? Está. Porque o pai, sob o ponto de vista simbólico clássico, isso não está inventado em Shakespeare, mas isso está dentro da própria Bíblia, está dentro da própria teogonia grega, e nós já fizemos aqui a leitura desses dois livros para provar isso, para fazer essa interpretação, não é? O pai representa o espírito. Pórcia, de alguma maneira, está, portanto, orientada pelo espírito, que é o pai dela, que estabeleceu uma regra, que parece ser uma regra extremamente sem cabimento, mas que, no entanto, ela não discute. Ela aceita e leva à frente como se fosse obrigatório fazer. Todos perceberam isso? Está claro isso agora? Ficou claro isso agora? Veja, o que eu estou contando para vocês? Nada do que não esteja com a maior clareza estampado aí no texto. É isso? Não é nada que eu estou dizendo, eu estou interpretando por minha conta. No fundo, está tudo aí na cara. Não é isso? Muito bem. O que nós podemos dizer do Basânio? Nós concordamos já que essa história começa porque Pórcia e Basânio pretendem se casar. Quer dizer, ambos pretendem casar-se.
Em princípio, não um com o outro, mas depois, em seguida, um com o outro. Sabemos do Bassani. O Bassani parece estar sendo orientado pelo pai dele. Não, mas tem tipo parece que adota, né, o Antônio. O Antônio tem uma certa paternalidade sobre ele, não é isso? Não é? Mas essa paternalidade tem sido responsável por alguma, digamos assim, por alguma excelência de conduta do Bassani. O que nós sabemos sobre ele? Sabemos que ele é um sujeito que tem uma vida desregrada, gastador, que vive mais ou menos às custas do outro, porque ele, né, já tinha pedido dinheiro emprestado para o Antônio várias vezes, e que poderia se imaginar, na pior hipótese, até mesmo numa hipótese, digamos, numa hipótese muito audaciosa, poderia-se até imaginar que ele seja uma espécie de explorador do outro, não é? Podia-se até imaginar isso. Não estou dizendo que isso seja tipificado claramente aí, mas um intérprete, digamos, mais audacioso podia até imaginar isso, que o Bassani, mais ou menos, explora o outro motivado pelo fato que o outro gosta dele de alguma maneira. Se eles têm ou não têm alguma coisa além de relações platônicas, se é que de fato tem alguma relação platônica, isso nunca fica muito claro, né? Isso, há uma insinuação disso, é uma insinuação parcial, mas também sabemos que ele não é nenhum mau caráter. Ele é um sujeito que tem digamos, uma vida que não é uma vida muito organizada, não é uma vida muito regrada, digamos que ele tem uma vida um pouco irresponsável. Parece que se pode dizer isso do Bassani? Dá para dizer isso? Então você tem de um lado um sujeito que está associado, digamos assim, mais à terra, não é? Com isso, mais à terra, e tem do outro lado uma mulher que está associada mais ao céu. Não parece que isso é uma conclusão legítima a fazer dessas duas personagens centrais? Parece, né? Bassani, acho que ele está mais, ele está totalmente associado à Terra. Né? Ele é associado à terra, porque ele é um sujeito que era a riqueza da mulher, né? Muito bem, então vamos supor que ele tenha, o primeiro impulso é a riqueza da mulher, porque ele está pensando em arrumar a vida com esse casamento, não é? Ele nem conhece a mulher, ele nunca viu na vida, logo ele tem um interesse material nisso, não é? Supondo que haja assim, digamos, eu estou insistindo para a gente não ficar com essa coisa desse caso aí homossexual como base da interpretação da história, né? Mas supondo que haja aí uma insinuação disso, que parece que Shakespeare de fato a faz, ele de fato faz alguma insinuação, para ser bem sincero, supondo que isso exista, não é? Essa relação homossexual não corresponderia, digamos, a uma situação mais carnal terrestre ou uma situação mais espiritual celeste? Mais espiritual celeste, não é isso? Mais carnal terrestre, não é isso? Não é? Portanto, aí você tem nitidamente uma situação aí de um contraste muito grande de estados de existência, porque a Pórcia, que está que vai procurar um marido, quem dos dois parece estar mais feliz num ponto de vista, digamos, amplo da palavra feliz? A Pórcia ou o Bassani? Em torno do Bassani e do Antônio é uma certa tristeza, né? O Antônio, então, encontra-se terrivelmente triste, deprimido e triste. Mas o que o Antônio é? O Antônio é um mercador. Não parece um sujeito que passou a vida lidando com coisas materiais, concretas, embora ele seja cristão. Ele tem ali alguma transcendentalidade. Ele não é um sujeito material como é Shylock. Shylock não pareceu para você um sujeito material? Completamente material? Nós não poderíamos mesmo dizer, se vocês fizessem um pouco de sua imaginação, que a Pórcia e o Shylock são como se fossem dois extremos bipolares da história. Enquanto a Pórcia representa, digamos assim, uma tentativa de elevação, cumprindo aquele projeto que o Espírito lhe encomendou, não é? O Shylock representaria uma tentativa, não é uma tentativa, enquanto a Pórcia representaria uma pressão para cima, uma espécie de pulsão para cima, o Shylock não representa uma pulsão para baixo? Dá para imaginar isso? Sem cometer grandes arbitrariedades interpretativas? Não, dá para imaginar isso, né?
De modo que, embora a Pórcia vá casar com o Barsênio, ela não é exatamente a antípoda do Barsênio. A antípoda, digamos, simbólica da Pórcia é o Shylock. Que sabemos do Shylock? Sabemos que ele é judeu, que ele vive de emprestar dinheiro, que é discriminadíssimo, que ele é criticadíssimo pela sociedade de Veneza, apesar da cidade de Veneza ser uma cidade de comerciantes, o que é uma coisa muito estranha, muito original. Veja, é uma sociedade de comerciantes. Quem será inocente nesse mundo? Né? Quem não terá molhado um pouco o trigo para ficar mais pesado? Né? Quem não terá feito isso ou aquilo? No mundo de comércio, né? Quem pode trazer para si dar-se a si próprio um atestado de honestidade absoluta? É muito improvável. Então há uma certa hipocrisia em torno da situação do Shylock. Isso o Shakespeare reconhece, porque ele, de fato, deixa claro aqui que há uma certa perseguição aos judeus, ao Shylock também. Tá? Quer dizer, há uma certa... Ele tem uma certa... em alguns momentos, o Shakespeare mostra uma certa empatia a Shylock. Mas essa empatia não é capaz de vencer e substituir uma grande antipatia que, no fundo, ele demonstra. Na certa, achei que estava devendo algum dinheiro lá para um judeu lá. É muito provável que seja até uma coisa dessa, que deve ter feito com que a mão ficasse mais pesada na hora de escrever. É possível, né? Por que não dizer isso? Né? Sempre é possível. Né? Até agora temos raciocinando certo? Parece que está fazendo sentido? Não é? Portanto, temos aí a nossa história, portanto, já tem uma polaridade, um contraste polar. Temos dois polos. O polo alto é da Pórcia, que está obedecendo às leis do céu, digamos, às leis do espírito, que é o pai dela, que representa o espírito. E do outro lado nós temos o Shylock, que representa, no fundo, as leis dos maiores abismos humanos, que é a vingança, que é o ódio. É isso que o Shylock representa, os abismos. Há claramente aí uma polaridade positiva no alto, a Pórcia representa, e uma polaridade negativa embaixo, que é o Shylock. Por mais que nós tenhamos empatia pelo Shylock de alguma maneira, e se você pegar aí essas versões modernas aí, em que os autores politicamente corretos se esforçam por minimizar, digamos, o judaísmo perverso do Shylock, digamos assim, o judaísmo literário, né, esquemático, mesmo assim, vocês há de concluir que Shakespeare tinha, há aí mais antipatia do que empatia, sem dúvida nenhuma. E que Shylock está ligado com, digamos, os valores abismais, me parece estar completamente claro. Reparem também que a razão pela qual o pai da Pórcia estabeleceu aquela prova é que, assim, está dito isso literalmente lá no início, tá? Logo no começo da primeira fala da Pórcia, talvez a cara pudesse tentar encontrar para a gente, né? Ela diz assim, o pai diz assim, porque, afinal de contas, o melhor marido para minha filha é aquele que pensar como eu. Lembram disso? Né? Deve estar lá no começo dessa história, eu devia ter anotado quando a gente estava lendo. Não tem importância não, filha, não se preocupe não. Tá? Não tem importância. O pai dela disse que fez aquele sistema inspirado na ideia de que haverá uma escolha melhor se daquele homem, né, daquele candidato, daquele noivo, que for capaz de pensar como ele, ou seja, aquele que for a imagem e a semelhança de Deus, né, em última análise. Será que isso está suficientemente provado? Vocês precisam de mais provas de que há essa polaridade no livro? Indiscutível. Tá? Muito difícil de você conseguir ir contra essa possibilidade, né? Muito bem. Portanto, o que acontece aí, não é, na nossa história, é que se você tem uma polaridade que coordena, né, que comanda toda a história, uma polaridade que de alguma maneira absorve a história toda, é essa polaridade que marca o Talweg, né, por onde as coisas acontecem. O rio passa pelo Talweg, né, por aquele
aquela depressão no fundo do vale. Não é isso? É esse fundo de vale que vai orientar as ações dramáticas do mercador de Veneza. Não é? E aí o que acontece? Tudo começa quando o Bassani pede o dinheiro para casar com a Porcia. O fato de que quer casar com a Porcia, em princípio, é uma ideia meio balsânica, no sentido de que ele, no fundo, está precisando de dinheiro e quer dar o golpe do baú, né? Quer, na verdade, arrumar apenas a vida economicamente, não é? Mas isso não parece permanecer o tempo todo, mesmo porque, se você vai casar com o céu, não é? Vai casar com o céu, de alguma maneira, alguma coisa acontece de bom com você. Tanto é que o Balsânico nos parece ter melhorado do início para o fim do livro. Ou alguém não percebeu isso? O Balsânio, do começo ao fim do livro, melhora, de algum modo. Não é? E ele vai parecendo cada vez melhor. Vamos deixando de ter aquela impressão de que ele é uma espécie de explorador de velhos homossexuais, digamos assim, né? Para ser, na verdade, um sujeito que, de alguma maneira, está recuperado, de algum modo, né? Está recuperado naquele processo ali. Isso, vocês têm essa sensação sobre o Balsânio ou não? Só eu que tive. Há uma sensação clara de que ele vai melhorando na medida que o livro vai adiantando. Não é? Mas o problema é que, para fazer o Balsânio concorrer à mão da Pórcia, é preciso fazer um pacto com quem? Com o andar de baixo. Um pacto com o demônio, né? Um pacto com o diabo. Não é? E se vocês perceberam bem, essa história tem uma conotação fáustica enorme, imensa, 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 porque, no fundo, o pacto que o Antônio faz com o diabo não é um pacto de entregar a vida contra alguma coisa que me parece muito, muito boa. Veja, tanto o Antônio quanto o Balsânio são personagens muito complexas e muito difíceis de entender à primeira vista. Porque se o Antônio tivesse apenas um interesse afetivo, homoerótico, como se quiser chamar, pelo mimo, ele jamais iria incentivar aquele casamento. Mas se isso é verdade, quer dizer, se ele tem um interesse afetivo no Balsânio, e mesmo assim faz tudo o que faz para que o Balsânio case, não é de alguma maneira também um processo de elevação espiritual que ele produz ele próprio? Portanto, não será nada estranho vocês, no final do livro, concluir, descobrir que o Antônio, no final do livro, recupera 100% dos seus haveres, como se fosse um presente dos céus pela sua atitude. Não é? No fundo, essa é a solução que acontece lá no livro de Jó. Quando Jó, então, tendo finalmente entrado nos eixos, Deus devolve a Jó tudo que ele tinha em dobro, só que ele não devolve os filhos, né? Mas os filhos, mesmo os filhos não, como se fosse possível substituir os anteriores pelos novos, né? Essa é aí ele diria assim, não, mas que barbaridade, né? Mas aí Deus diria assim, para quem está reclamando como eu, né? Mas eu também dei o meu filho. Então você não ri também, porque se eu dei o meu filho, por que você não pode dar o seu? Não é? Mas é claro que eu não ia achar isso uma boa ideia de modo nenhum, né? Embora, teoricamente, eu possa falar isso aqui, né? Não é isso? Então, estão entendendo como é isso está evoluindo? Se o Antônio é um sujeito, digamos assim, interessado apenas na materialidade dessas coisas, da relação com o outro, então ele, desse certo modo, faz um ato de generosidade. Isso é um ato generoso. Se ele não tem interesse no outro, a não ser, se ele tem com relação ao Balsânio apenas uma relação paternal, que é uma das possibilidades, por isso eu digo para vocês, não vamos ficar com essa história de caso gay aqui, entendeu? Como delimitador do nosso raciocínio, porque isso não é verdade, obrigatoriamente. Tá? Então, eu acho que é pura amizade mesmo. Bom, Minha mulher achou isso. não, mas peraí, não sei, tá bom, isso tudo tem que ver, porque se ele é, eu não sei se ela achou isso, talvez não. Não, ela me A Pórcia? Não, a minha mulher. A sua mulher? A minha mulher, quando leu o livro, ela achou que a relação do Antônio com o Bassani era de uma amizade muito profunda. Eu também achei No isso passado, quando eu li. Agora, o problema é o seguinte, ao fazer a leitura dos textos que ajudam a entender o livro, né, porque eu faço um estudo sobre cada obra, há tantas e tantas menções que eu imagino que vocês já devem ter ouvido essa possibilidade. Assim. A interpretação moderna é essa mesmo, tanto é que no filme que você viu, as duas personagens trocam um beijo na boca. No filme que você me emprestou, claramente essa insinuação. Né? Bom, então eu não estou querendo subestimar isso,
apenas dizer que se o Antônio fez tudo isso apenas por um ato de amor paternal, também é muito generoso, também é muito generoso e muito válido, né? e muito valioso do ponto de vista moral, não é? Porque ele não era totalmente terra, apesar dele estar preocupado com os bens, mas na hora que o Bassano pediu dinheiro, ele imediatamente... Então, qual é o problema? O que é que tem o que é que tem o Bassânio e o Antônio de peculiar? É que eles são seres flutuantes entre os dois polos. Do mesmo modo como nós havíamos concordado aqui, que a polaridade é entre Shylock embaixo e Force em cima, nós também estamos concordando agora, estamos percebendo que o que caracteriza o Antônio e o Bassânio é uma certa oscilação. Essa oscilação, por outro lado, é a condição humana propriamente dita. Porque nós vivemos entre esses dois polos, entre o polo luminoso superior e entre o polo abismal inferior. A nossa vida é isso. E esse é o drama humano na sua excelência. Quando você fiscaliza a sua vida, quando você avalia a tua existência, você vai perceber que você passou a vida toda fazendo isso. E essa oscilação que existe aí na vida humana entre os dois polos é a oscilação que materialmente chama-se conflito moral, que é depois manifestada na sua concretude pelo próprio conflito moral. Esse é o nome da oscilação. Quando você escolhe para cima, você sobe, quando você escolhe para baixo, você desce. Como a vida humana é uma somatória interminável, que só termina com a morte, né? De conflitos morais, a sua vida é uma oscilação interminável. E ela irá oscilar na medida em que você escolhe bem ou escolhe mal. Não é essa, no fundo, a situação humana real, concreta, que todo mundo tem? Pois é, essa é a situação das duas personagens, digamos, mais humanas, porque a Pórcia não parece humana, tanto é que ela é até capaz de fingir que não é ela, é como se ela fosse um ser, digamos, diáfano, como se fosse um ser transparente, como se ela não tivesse uma corporeidade, não é? Não é isso? E aí então poderíamos até imaginar uma maior verossimilhança nessa personagem. E o Shylock, por outro lado, é um ser profundamente pesado, né? Ele é um ser pétreo, ele é um ser telúrico, ele é voltado para baixo, ele é concreto. Ele foi capaz de negar um ato de compaixão. Uma compaixão, né, que afinal de contas é muito contundente. Enquanto o Shylock parece mais com uma espécie de demônio, e não há dúvida de que o negócio que é feito entre o Antônio e ele é uma espécie de pacto demônio, não é? A Pórcia parece, o Bassano parece, a Pórcia parece um ser angelical. Ou você não tem essa impressão? Estou exagerando. Parece possível interpretar isso assim? Mas como é que, falando no sentido que o Antônio está procurando alguma elevação através desse casamento aí, né? Ele muda essa percepção das coisas. Como é que ele chega então no demônio? Né? É porque existe uma possibilidade de é que ele não está procurando elevação, ele não está procurando elevação, ele é oscilante, né? Então ele oscila entre cima e embaixo. É que ele não entende que ele fez o pacto com o demônio. Tanto é que ele o faz de modo meio responsável, assim, não, vamos lá, tal, não tem problema. Porque todos os pactos com o demônio são feitos assim. Se vocês lembrarem do Fausto 1, o Fausto faz um pacto com o demônio no Fausto 1, que nós já vimos aqui, acho que há 2 anos, nem mais que foi. Não é? O Fausto faz um pacto, porque ele fala assim, é impossível você conseguir me fazer dizer, como é que ele tinha que dizer mesmo? Era assim, que bonito, né? Estou satisfeito. Né? Que bonito, estou satisfeito. É impossível você conseguir fazer isso. Quer dizer, o pacto com o demônio é feito, sobretudo, porque o sujeito não acha que pode perder. Por isso é que esse sujeito faz um pacto desse, faz um negócio desse com o Shylock, que é um negócio suicida, porque é igual a você dar a sua vida contra aqueles 3.000 ducados. O que fez o Antônio? Vendeu a sua vida por 3.000 ducados, porque ele achava que não fosse capaz de cair. Porque, afinal de contas, o Antônio, não sei se a impressão que vocês têm, mas a impressão que eu tenho dele é que ele é mais positivo do que negativo. Quer dizer, ele pode ter lá seus defeitos,
Mas ele parece um bom sujeito, né? É um bom sujeito, né? Com toda certeza. Não é isso? Que é um bom sujeito. Uma outra hipótese para explicar a tristeza do Antônio, que é a hipótese não homossexual, é a hipótese de que ele, quer dizer, não homossexual não, da não frustração amorosa, né? Porque ele não é triste porque ele é homossexual, mas porque ele está frustrado com a perspectiva de perder para sempre o Bassani, mesmo que fosse uma relação, digamos, apenas platônica, não é? Uma outra hipótese é que ele é um sujeito que está, de alguma maneira, deprimido com a incapacidade de entender o que está acontecendo, quer dizer, é um sujeito deprimido pela própria circunstância econômica em que ele vive. Quer dizer, aquela vida que ele tem de viver naquela oscilação é uma vida meio deprimente, porque acaba não fazendo mais sentido nenhum. Talvez o Antônio seja só um sujeito maduro que tem uma sensação de perda de sentido da vida. Essa é uma outra possibilidade. Diga, Bruno. Tem uma outra hipótese. Assim, o Antônio ele era um mercador, né? Então ele passou a vida inteira, de certo modo, correndo atrás de dinheiro. Ele não casou, não teve herdeiros, não teve filhos. Então me parece meio natural que ele lá pela faixa de 50 e poucos anos, vendo que a morte já estivesse mais ou menos próxima, vendo que aquilo que ele esteve a vida inteira, que são as coisas materiais, as riquezas, ia ter um fim. E a vida dele, de certo modo, ia acabar totalmente sem que passasse para outras pessoas, né? Para um filho. Então, me parece que ele viu no Bassani, que também é um sujeito material, ele mais novo. Parece muito claro uma relação. Ou seja, ver nele uma possibilidade de projeção. Então, para ele pensar, até por isso ele ajudou tanto no matrimônio do Bassani, porque ele pensou, para ele não levar uma vida igual a minha, acabar com o meu, acabando, eu vou ajudar ele a fazer se elevar um pouco mais. Okay, essa é uma possibilidade também. Eu acho que tem um certo sentido também. Agora, veja, seja qual for o caminho que nós possamos pegar aqui, a verdade é que este Antônio faz um ato de grande mérito moral, não é? E esse método de grande mérito moral, naquela nossa curva de oscilação, vai para onde? Vai para cima, né? E não para baixo. Não é isso? No entanto, como ele não tem a consciência dessa oscilação, o que ele faz? Ele vai fazer um pacto com o diabo, em última análise. Porque ele se acha completamente incapaz de perder aquela aposta. Por isso é que ele toca fazer aquele pacto, não é? Porque ele, de fato, não quer morrer não daquele jeito. Não seria uma coisa que ele gostaria de fazer, morrer daquele jeito. Não seria, mas talvez para ele a vida dele tivesse feito sentido se ele morresse por outro. Mas não daquele jeito, né? Não é isso? Conscientemente não, mas bom, mas aí acho que já é um pouco além demais dentro do raciocínio. Acho que aí nós já estamos andando muito à frente, quer dizer, estamos pressupondo muito. Porque veja, no fundo, e depois fica claro, né, que ele não quer morrer, quer dizer, ele tem uma certa depressão, está depressivo, que diz, não desistam do judeu aí, parem de negociar com ele, eu não quero mais. Aí sim, me parece que isso teria sentido, quer dizer, como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu quero transformar a minha morte num sacrifício por você. Como um sujeito que não obtém, então, aquele amor, mas morre tendo feito o sacrifício por um amor impossível. Essa tese, na verdade, reforça a hipótese amorosa da história, e não a outra. É um amor paternal, não. Bom, não sei se aí podemos dizer tanto, quer dizer, não sei, parece mais de natureza afetiva, no sentido mais amplo da palavra. Mas veja, eu estou desde o começo da nossa conversa tentando não ficar na conversa homoafetiva, porque isso é uma armadilha que nós vamos fazer para nós mesmos, sabe? Porque nós vamos daqui a pouquinho, então, virando aqui a crítica literária formada na USP. E isso não dá para fazer, porque no livro há uma questão. Não, quando eu estudei letras, no último ano de letras, tinha lá uma professora de literatura inglesa. Como ninguém sabia nenhuma palavra de inglês, né, porque ninguém sabia ler nada, todo mundo era absolutamente ignorante em inglês, embora todos os ultimanistas de letras, então ela não demos nunca nenhum soneto de Shakespeare. Mas ela passava o tempo todo discutindo se Shakespeare era ou não era homossexual. Durante o semestre inteiro eu ouvi essa conversa. E o que ela não entendia é o seguinte, que ser homossexual ou não ser homossexual é uma questão extremamente secundária na vida de qualquer pessoa.
É assim, a pessoa, o Shakespeare não tem importância, não é? Por causa de um assunto secundário da sua vida. O Shakespeare tem importância por causa do seu assunto central. Quer dizer, se ser homossexual é alguma coisa que qualquer pessoa pode ser em princípio, não é? Não é isso? Pode acontecer com qualquer um, ou por vontade, ou por sei lá qualquer circunstância seja, tanto faz. O fato de que ninguém consegue ser Shakespeare só porque quer ser Shakespeare. Portanto, a gente não deve estudar Shakespeare para estudar alguma coisa que Shakespeare tem de comum com as outras pessoas, mas nós devíamos estudar Shakespeare para entender alguma coisa em que só Shakespeare pode nos ajudar. Portanto, o valor de Shakespeare não está nas suas circunstâncias afetivas, sexuais, enfim, o que for, está exclusivamente na sua obra. É por isso que a obra tem prioridade sobre especulações sexuais secundárias, porque essa é, no fundo, a única possibilidade legítima de analisar as coisas aqui. Não é? Bom, aí, obviamente, que é um mistério que, na verdade, não tem que ser também resolvido, porque, no fundo, percebam que o autor não nos deu os elementos, talvez ele nem mesmo saiba, talvez ele mesmo não tenha certeza. A verdade é que ele precisa fazer com que, de alguma maneira, no meio dessa história, aconteça o fato central, que é o fato que faz o quê? Qual é o fato central dessa história? É quando, finalmente, por alguma razão, e a minha filha Clara, aqui na hora do intervalo, me deu uma bronca muito grande, porque eu esqueci de selecionar um pedaço, não é? Não é isso? E esse pedaço aqui está na página 88, e eu vou pedir para a minha filha Clara ler, que é a nossa leitora, que é a conversa que há entre a Pórcia e o Balsânio, antes dele abrir a caixa, quando ela está com medo de que ele abra errado, né? Então ela diz uma coisa importante. Peço-vos esperar 1 ou 2 dias, antes de arriscar tudo, pois se errardes na escolha, perderei o vosso convívio. Esperai, pois, um pouco. Alguma coisa me diz, não é amor, tenho certeza, que não devo perder-vos. Nesses casos, bem sabeis, não aconselho ódio. Receando ser por vós mal compreendida, muito embora só fale uma donzela com o próprio pensamento, desejara que 1 mês ou 2 ficar aqui pudesseis, antes de arriscar tudo por meu nome. Poderia ensinar-vos o segredo, mas ficar a perjura, o que não quero. Poderei, pois, perder-me. Nesse caso, lastimar-me fareis não ter pecado. Esses olhos mordidos me dominam e em 2 metades me partiram. Uma já vos pertence, a outra, que é vossa, minha quero dizer, mas sendo minha, vossa é também, ficando eu toda vossa. Viu que bonito? O que a Pórcia está dizendo para ele? Está dizendo o seguinte, olha, ou você, ela está propondo a ele que faça um ritual iniciático, está propondo a ele que faça um processo ascético para que ele possa purificar, para que ele possa, já no monte, ficar lá no monte, em Belmonte, no alto, para que ele possa se purificar daquilo que ele tem dentro de si, que é inadequado e indevido, as sujidades que ele tem em si, para que ele possa, de alguma maneira, tornar-se capaz de escolher certo. Entenderam? Entenderam que aqui um processo de ascensão que vai sendo construído, e por mão de quem? Da Pórcia, que representa o polo luminoso de cima. É a Pórcia quem produz a ascensão do Balsânio, de modo que o Balsânio, de alguma maneira, depois que chega ao Belmonte, transforma-se. E vocês viram como fez falta esse pedaço? Como esse pedaço era fundamental, né? Acontece às vezes, porque de vez em quando escapa, né? Depois vai melhorando. De modo geral, o último grupo que faz o livro é sempre o melhor curso. Né? De modo geral, é Paranavaí, São Paulo, um dos dois, assim. O Paranavaí e São Paulo têm sido os últimos. Né? E aí o primeiro tem esse defeito. Você vem sempre o livro em primeiro lugar, mas em compensação pega toda essa porcariada de defeitos que tem na primeira vez, que é natural, né? Erro de português, erro de vírgula, coisas horríveis. Não é? E aí então o que você vê é que na medida que o Balsânio chega em Belmonte, ele de alguma maneira se transforma, e essa transformação, que é, digamos, selada com a escolha certa, é selada simbolicamente com aquele anel. Aquele anel é o quê? É o símbolo do casamento entre o quê? Entre o que esses dois representam. A Pórcia não representa o espírito,
Ela representa o espírito, sim, por uma analogia, mas ela representa o quê? No fundo, ela é terrestre, ela é viva, ela é real. Ela também tem bens, ela também é rica. Ela representa aquilo que eu já contei para vocês muitas vezes, que se chama o desejo legítimo. O desejo humano legítimo frente ao espírito. E o Pausanias representava, antes de se transformar nisso que se transformou, o desejo terrestre ilegítimo. Começa com a ilegitimidade do desejo apenas econômico. O desejo econômico puro e simples é ilegítimo, apenas por si próprio, porque ele será provavelmente moralmente inadequado na medida em que, se não houver uma legitimidade moral que o supere, como é que você faz para justificar a sua fortuna? Não é possível fazer isso. Esse selo que há com o anel, esta conjugação que o anel proporciona, é a conjugação do desejo terrestre legítimo com o desejo terrestre legítimo, agora legítimo de Pausanias. Portanto, é uma espécie de pacto celeste. Compreenderam isso? Que é isso que representa este pacto, é para isso que tudo foi. Shakespeare nos preparou para entender isso, nos mostrando a situação então lá daquele pai que vai procurar o filho e não encontra, não é? O Gobo procura o filho e encontra o filho e não o reconhece, porque o filho havia se descaracterizado com tanta intensidade, o filho havia perdido tanto a imagem e a semelhança do pai. Não é a coisa mais óbvia do mundo, que é isso que está dizendo ali? Não é? O filho perdeu a imagem e a semelhança do pai com tanta dramaticidade que o Gobo não reconhece o próprio filho. É verdade que o Gobo tem problema de visão, mas mesmo assim. E aí, para melhorar, tornar as coisas muito mais claras, o filho declara: o seu filho morreu. De alguma maneira, havia morrido de verdade. Mas para que o filho, como é que chama mesmo? O Lancelot possa viver, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que sair do inferno, sair do Shylock e fazer uma ascensãozinha qualquer. Mas para onde é que ele vai? Ele vai junto lá com quem? Com quem? Não. O Lancelot vai querer trabalhar com quem? Com o Bassone, porque o Bassone está se elevando. O Bassane está se elevando. Não é isso? O Bassane sabe que está se elevando, tanto é que quando o outro pede para ir com ele para Belmonte, ele fala assim: bom, você pode ir, mas toma cuidado, você não pode ser rude. Você está um pouco rude e um pouco bruto para fazer isso. Não dá para você ir subir ao céu desse jeito. Não faz tudo sentido assim, incrivelmente harmônico? Não está tudo na cara? Está tudo na cara. Eu estou apenas dizendo para vocês que está escrito aí. Eu estou cavando um pouquinho de buraco, né, em cima do terreno para pegar um pouquinho o tecido geológico embaixo, mas é disso que está falando. Não é isso até agora que nós podemos inferir sobre isso? Não é? E o pai que traz a torta, traz a torta de pombos, porque a torta de pombos é a torta que veio do céu. Os pombos são animais celestes. E essa torta de pombos ele ia dar para o empregador do seu filho, Shylock. Ele não sabia que se tratava de um sujeito tumular, né? O Shylock é um sujeito tumular, abismal, né? Isso que o Shylock é. Tumular e abismal. Não está fazendo sentido? O pai do Gobo, então, portanto, representa um processo de ascensão também. Tudo está ascendendo de alguma maneira. Pelo quê? Pela força atrativa que tem a posse. A força atrativa que tem a posse de puxar as coisas de baixo para cima. Quando finalmente, então, eles selam um pacto, né, é como se tudo tivesse resolvido, mas não, o inferno exige a sua parte. Porque é justamente no momento em que estão selando o pacto que chega a carta do Antônio dizendo que o inferno reclama os seus dividendos. E o inferno quer de fato a morte, porque a tal do resgate por um quilo por uma libra de carne representava a morte.
E por que é que o inferno, o inferno existe isso? Porque o inferno afinal de contas, ele não quer a vida, quer a morte. Né? Basicamente isso. Essa é a tese central da ação demoníaca. A morte é aquele desejo. O final das coisas, não a continuidade. A morte, portanto. Olha, quem é que pode resolver o problema? O Antônio não pode mais, porque ele é parceiro do demônio. Ele tem um acordo com o demônio. De certa maneira, ele está imobilizado pela parceria. O Bassânio ainda não tem força suficiente para resolver. É preciso que, então, que a Pórcia, que representa a autoridade espiritual, desça e ela produza, então, a gestão daquela situação de grande tensão. Ela, no fundo, não quer que o judeu morra. Ela quer que aconteça exatamente o que aconteceu, que possa haver, então, uma esperança não, né? Mas que possa, uma expiação do Antônio, que possa haver um reconhecimento do Antônio do que ele fez, que possa haver o perdão ao Antônio e que possa haver, então, digamos, uma perda e uma derrota flagrorosa ao demônio, porque a derrota do Shylock é total e completa. A não ser, obviamente, que nós passemos a compreender o Shylock como podendo, a partir desse pressuposto, porque ele sai sentindo-se muito mal, não sabemos mais nada sobre ele, né? Ele desaparece da história. Mas ele agora já é cristão, né? Ele tornou-se cristão, teve que se converter, senão morria, ali naquele mesmo momento. Portanto, o que fez a Pórcia? Quando ela vai ao tribunal e faz aquela intervenção, por mais inverossímil que seja aquela situação, né? Por mais que inverossímil, ela recupera alguma ordem que havia sido perdida no processo. E a ordem que havia sido perdida era a ordem de a lei da terra valer mais que a lei do céu. Não é? Porque era isso que o Shylock dizia, que as minhas ações caem sobre a minha cabeça, quer dizer, se eu estou cometendo um erro perante o céu, eu quero ser depois punido por isso. Mas a lei que iria presidir aquilo tinha que ser invertida, mas ela não podia ser invertida com a quebra da ordem da terra. Então o que se fez? Fez uma manobra jurídica para que então pudesse haver uma situação tal em que a ordem do céu pudesse interferir na ordem da terra. O que é essa interferência? É a anistia que dão lá para o judeu. Porque, em princípio, o Shylock teria que ser morto. Né? A pena seria a morte. Com isso, o que ele fez? O ato de clemência é aquele ato que faz, e a Pórcia faz aquele primeiro discurso da Pórcia, conta exatamente isso, do começo ao fim, mostrando que há uma ordem mais alta do que a ordem da terra, que é a ordem do céu. Dissolvida, portanto, a desordem que estava instalada ali, não é? A tarefa de Pórcia e a sua ajudante está acabada. No entanto, ela ainda tem um problema para resolver. O problema que ela tem que resolver é o fato de que o Bassânio talvez não esteja ainda totalmente preparado, não tenha feito ainda o processo de recuperação e redenção que era necessário que ele fizesse para que ele pudesse finalmente manter aquela promessa de casar com o céu. Não é isso? Por isso é que ela faz o jogo dos anéis. Não é? Veja, o jogo dos anéis parece uma brincadeira boba, né? Que a gente pensa, isso é apenas uma brincadeira. Mas reparem que quando finalmente ela decreta, né? Quando ela declara, deixa claro que ela tinha recebido, que ela iria devolver o anel para Bassânio, ela o faz pela mão de quem? A quem que ela entrega o anel? Antônio. A Antônio, não entrega a Bassânio. Por quê? Porque quem tem que intermediar necessariamente o casamento do céu e da terra, que é esse casamento que está realizado ali entre o Bassânio e a Pórcia, é algum elemento que abdicará em favor do céu. Portanto, isso representa a solução de todas as possibilidades que nós interpretamos aqui, incluindo a do Bruno. Por exemplo, se aí havia um desejo, uma relação, digamos, afetiva homossexual, o Antônio, ao entregar o anel para o Bassânio, é como se ele dissesse assim, eu passo para você, né? Eu abdico de você em função da sua mulher. É como se a terra estivesse entregando ao céu o que lhe é devido.
Compreenderam? Como esse ato de entregar o anel, no fundo, resolve simbolicamente toda o rito de passagem do valor terreno para o valor celestial. E é com isso, então, que o Shakespeare fecha, finalmente, a reflexão sobre a recuperação da ordem que o céu promoveu por meio da Pórcia, que começa tudo isso, como é que se diz? Inspirada pelo Espírito, pelo Pai, que já havia morrido e estava no céu. Parece aceitável essa interpretação? Se for pensar bem, faz todo sentido do mundo, é a única que você consegue realmente defender em última análise, porque todas as outras possibilidades são muito ruins. Agora, claro, que você acha que não tem livro nenhum, não tem sentido, uma ideia já é difícil, né? A gente não vai nunca conseguir sucesso nenhum, nunca com nenhuma, né? Mas supondo que esse livro tenha algum sentido para nos contar, me parece que esse é o sentido que Shakespeare queria dar a essa história. Essa história não tem absolutamente nada diferente da Tempestade, não tem nada diferente de Hamlet, não tem nada diferente de Otelo, são todos os livros contam a mesma história, porque é isso que Shakespeare achava da vida e do mundo. A obra de Shakespeare é uma obra voltada para arrumar o que está torto, é uma obra voltada para recuperar a ordem perdida. E quando ele, no final da Tempestade, joga os livros na água, né, o Próspero, né, joga na água o seu livro de bruxarias, diz assim, agora eu vou embora, e pede que o público o libere, um dos mais emocionantes momentos da dramaturgia, né, que o público o libere para ir embora largar as suas bruxarias e ir embora, porque agora ele não tinha mais nada a dizer. Ele já tinha dito tudo que ele achava que precisava. E disse realmente tudo com uma competência extraordinária, com um jeito incrivelmente extraordinário de contar. Shylock, que é literalmente alguém associado ao demônio, se não é convertido de verdade ao cristianismo, porque isso a gente nunca sabe, né? Não vai poder supor nunca, pelo menos é completamente neutralizado, né? O que aconteceu aí com Shylock foi neutralizado, porque a argumentação jurídica da Pórcia vai neutralizando, falou, não, aqui também não dá para ir, porque aqui você cai nesse lugar. Todas as saídas que ele procurava, ela ia quebrando, de modo que aí o demônio fica neutro, ele fica incapaz de produzir ação. Por isso é que a Pórcia tem que ser ela que, afinal de contas, representa o espírito que produzirá a argumentação que irá neutralizar e inviabilizar a ação demoníaca, que é representada aí pelo Shylock. Pois não, Jorge? Ali no episódio do Shylock, apesar dele ser toda essa mesquinhez, ele tem um cuidado muito grande com a filha dele. O que ele quis dizer? Ele tem cuidado com a filha, mas esse cuidado com a filha dele, né? Quer dizer, ele tem cuidado com a filha, tá? Mas porque é uma personagem humana também, né? Mas ele mistura veja bem, ele tem muito mais interesse na vingança do que no destino da filha. E ele lamenta muito mais que o dinheiro surgiu, ele lamenta com igual quantidade de mágoa o desaparecimento do dinheiro e o desaparecimento da moça. Ou seja, ele tem, portanto, uma ambiguidade muito grande com relação a isso. Não é? A ambiguidade dele é enorme, total. Ele é um demônio, não é? Mas ele, na verdade, é um demônio simbolicamente, porque eu estou colocando no polo inferior. Mas, no fundo, ele também é uma personagem humana que também tem as suas humanidades e tem um pouco de razão também. Não é isso? Quer dizer, ele tem alguma porção de razão, não está também totalmente errado, ele tem também razão de ser, ele é muito maltratado. É o relógio quebrado. Não é? O relógio quebrado também está certo 2 vezes por dia. Até o relógio quebrado está certo 2 vezes por dia. Portanto, você nunca deve subestimar ninguém ou nada. Não é isso? Mas a perspectiva do Shylock é uma perspectiva demoníaca, com toda clareza, é satânica. Não parece isso? Tem uma frase aqui na folha 2, bem no final, que a apóstolo conversa com a sua dama de companhia. A superficialidade chega mais cedo aos cabelos brancos, mas a mocidade vive mais tempo. Bom predicador é o que segue suas próprias. Eu acho que não tem importância no contexto, são assim, foi apenas uma maneira do Shakespeare nos dizer que essas duas aí não eram duas
fulaninhas que ficavam só lendo a fotonovela contigo. Entendeu? Que eram pessoas que tinham também uma atividade intelectual, que não eram apenas duas mocinhas bobinhas. É a maneira como Shakespeare nos melhora a nossa visão das personagens, dá mais peso às personagens ali. Me parece que essa é a explicação para isso, porque na verdade vocês são um pedacinho, né? E as outras conversas não parecem ser assim, muito consequentes também, pelo menos eu não descobri. O que mais, pessoal? Dúvidas alternativas? Alguém gostaria de fazer alguma outra interpretação? Muito bem. Né? Hoje conseguimos um milagre incrível que é terminar esta hora. Foi um milagre incrível. Nunca aconteceu isso na história do nosso programa. De repente, à noite, a gente mais do que de sábado. Mas eu não entendi o destino desse Lancelot. O Lancelot é um bobão, né? Ele é apenas uma personagem tipo clown. Ele é sempre tem nas peças de Shakespeare um bobo da corte, que é um propriamente assim, ou alguém que é embobecido, porque Shakespeare precisa deixar o teatro divertido para ter risadas, o pessoal ri, porque é uma espécie de diversão popular o teatro. Então esse Lancelot, ele é isso, mas embora ele também represente, digamos assim, marginalmente o mesmo processo. Ele também está intuitivamente saindo da terra e indo para o céu. Não é isso? Não está sendo reconhecido por isso. Não, é que ele estava associado ao Shylock, né? Ele era empregado do Shylock. Ele vivia num contexto baixo. E aí ele quer ir embora, ele quer fugir. Mas aí o pai é que ajuda a fugir. E o pai entrega uma torta de pombas para o seu novo empregador, apenas para dizer que ele veio do céu. Não é isso? Então o Lancelot consegue subir porque o pai o ajuda a sair daquilo. É o espírito que ajuda a sair da terra, e não o contrário. Portanto, marginalmente, trata-se da mesma história, entendeu? Entendeu? O pai pede essa ajuda em forma de uma graça. Pede uma graça, isso mesmo, está vendo? Esqueci de dizer, isso mesmo, pede essa ajuda em forma de uma graça. Olha, pessoal, esse negócio é de uma obviedade tão grande. É difícil brigar com essa interpretação, porque me parece que tem tanta informação, tem tanto apoio, né? A gente não presta atenção nas obviedades do texto. É que isso é Shakespeare. Shakespeare é assim, é extremamente expressivo. Né? É isso, pessoal. Então, queria agradecer muito por vocês terem vindo aí, muito obrigado. Queria agradecer a Patrícia, que é a pessoa que cuida de toda a parte de estrutura aqui do nosso curso. Agradecer muito a Denise, que faz a nossa programação visual. Agradecer a minha filha Clara, que leu muito bem, como sempre, muito obrigado. Agradecer vocês que vieram, ao SESI, que proporciona a existência desse curso. Muito obrigado a todos. Quem puder, amanhã temos nosso curso da Ilíada, né, o grupo da Ilíada, não esqueçam, por favor, os que fazem comigo o grupo de leitura da Ilíada. E no sábado temos aqui nesse mesmo local, às 3h30 da tarde, o livro 6 personagens em busca de um autor. Não percam, é muito divertido, é bem bom. Não percam de jeito nenhum. Até lá, né? Muito obrigado. Tá? Vocês são muito gentis. Só para esclarecer, finalmente, não ficou.